Vamos aguardar alguns instantes para que todos os colegas consigam conexão. Em breve a gente já dá início ao nosso tema de direito aduaneiro. Bem, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início aqui ao nosso tema de direito aduaneiro. Eu quero orientar os senhores e as senhoras no sentido de que façam as perguntas que tiverem para a doutora Juliana através da ferramenta que perguntas do chat não servidas. O chat é para que vocês interajam entre vocês, os participantes. As perguntas serão feitas mesmo através da ferramenta QIA. Quem fará a mediação dessas perguntas é a doutora Vera, que na sequência faz as perguntas para a doutora Juliana. Sem mais delongas, eu passo a palavra então para a doutora Vera, para a abertura dos trabalhos. Obrigada, Diego. Boa tarde a todos os participantes deste curso. Boa tarde para a doutora Juliana. É uma satisfação muito grande poder coordenar esse curso sobre direito aduaneiro. O nome intitulado é Temas Atuais de Direito Aduaneiro. Esse direito, no âmbito da Justiça Federal, é muito importante. É importante que estudemos os casos concretos e nada mais, nada menos é tão bom contar com a presença de alguém da Receita Federal que trabalha com isso já há algum tempo e tem uma larga experiência e pode nos trazer toda a parte operacional, a parte legal do desenvolvimento do caso aqui do nosso tema, que é despacho aduaneiro na importação. Na importação, principalmente porque é o que nós mais temos na Justiça Federal. Temos pouquíssimos casos de exportação. A Sexta Vara de Curitiba é especializada em matéria aduaneira e nesses 3 anos tivemos apenas 2 casos de exportação e ainda se tratava de questões envolvendo o Ministério da Agricultura, o MAPA. A doutora Juliana tem uma larga experiência nessa área de comércio exterior desde 1994, quando trabalhava na iniciativa privada. Ingressou na Receita Federal em 2008 como auditora fiscal. Inicialmente foi chefe da equipe de importação no Porto de Paranaguá. De 2011 a 2016, chefe da seção de despacho aduaneiro, também em Paranaguá. 2017 a 2019, chefe substituta da Divisão de Administração Aduaneira da Superintendência da 9ª Região e atualmente é delegada adjunta da Alfândega da Receita Federal em Curitiba. Ela é formada nas faculdades Positivo em Administração de Empresas, com especialização em Comércio Exterior. Também fez curso de especialização de Marketing Empresarial na Universidade Federal do Paraná, em Comércio Exterior, especialização na FAI Paraná, e Gestão Contemporânea, MBA, na Fundação Getúlio Vargas. Com grande satisfação, então, cumprimento a todos os servidores, juízes que estejam participando, demais convidados, e passo a palavra para a doutora Juliana, que vai nos brindar com o tema despacho aduaneiro. Então, com a palavra. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à doutora Vera pela oportunidade que nós estamos tendo, né, de vir aqui, nesse momento de capacitação aqui do Poder Judiciário e trazer um pouco das nossas práticas, da nossa legislação da Receita Federal, no que tange ao despacho aduaneiro, mais especificamente na questão da importação, né? Como a doutora comentou, eu tenho uma grande experiência na área de despacho aduaneiro. Eu trabalhei por 11 anos no Porto de Paranaguá, né, na Alfândega, é um dos maiores portos aí da América Latina.
né, o maior porto graneleiro, a gente tem um fluxo muito grande, não só de mercadorias, de fábricas inteiras que passam por lá. E vocês vão ver ao longo da apresentação que a legislação ela tem que abarcar todas essas possibilidades na área logística, né? Que basicamente a gente lida muito na zona primária com a questão logística. Então, a nossa legislação ela está constantemente se adaptando às novas práticas, né, do comércio exterior. Ao final do curso, parece que vocês vão ter uma pequena avaliaçãozinha, né? Então, assim, eu preparei umas 5 perguntas com relação a esse tema. As respostas constam aqui desse material, né? Mas elas, assim, são um pouquinho mais em detalhe. Então, eu gostaria que vocês, assim, prestassem bastante atenção. E, ao final, a apresentação deve durar em torno de 1 hora, né? E, ao final, a gente vai estar respondendo algumas perguntas que a doutora Vera vai estar elegendo, dentre que vocês colocarem ali nas perguntas, no QIA aqui do Zoom, tá? Então, basicamente, dando uma visão geral com relação ao despacho aduaneiro, a nossa legislação base, né, do comércio exterior, ela está basicamente no Decreto-Lei 37, no Decreto-Lei 1455, né, nós temos o nosso regulamento aduaneiro, que é basicamente a nossa Bíblia, que ela faz uma compilação, na realidade, toda a legislação, né, toda a legislação mencionada aqui nesse regulamento aduaneiro traz a lei, né, sempre, a gente sabe que todas as multas, toda a legislação, toda a cobrança de tributo, ela é sempre baseada em lei, né? E, por fim, nós temos a nossa instrução normativa, a 680, que ela rege, né, todo o despacho aduaneiro de importação. Você veja que é uma DI, é uma instrução normativa de 2006 e que todo ano ela vem trazendo atualizações, né? A mais recente foi a adaptação aí feita na legislação para a questão do Covid, né? Onde foi permitido aí todo o despacho antecipado à chegada da carga, para se fazer, assim que o momento que a carga, que os medicamentos, ou enfim, os insumos necessários chegassem, já estivesse tudo desembaraçado, pré-analisado, e então pudesse ser imediatamente feita a entrega. Então, ela vem constantemente sendo atualizada. Outras 2 leis aqui, MP, que depois se converteu em lei, que também são muito utilizadas no nosso dia a dia, é a 10833, né, e a medida provisória 2158. Tá? Então, ao longo do material, a gente vai estar mencionando essa legislação e mais algumas outras, principalmente aí a nível de instrução normativa, que é mais, que delimita os nossos procedimentos, tá? Então, aqui, basicamente, vamos falar um pouquinho, qual é o conceito, né? Qual é o conceito do despacho aduaneiro? Então, vejam que é um procedimento mediante o qual é verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação ao quê? A mercadoria importada, aos documentos que estão sendo apresentados e a legislação específica. Algo importante aqui que nós consideramos é que é uma declaração, é um auto voluntário do importador, onde ele vai nos passar esta informação. Né? Com base nisso, então, nós vamos iniciar os nossos procedimentos e ver se aquilo realmente se adequa à legislação e que, de fato, é aquilo que ele está mencionando quando vamos fazer uma parte de uma inspeção física da mercadoria. Agora, a legislação também prevê que toda mercadoria proveniente do exterior, tá, a título definitivo ou não, sujeita ou não a pagamento de imposto de importação, ela será submetida a alguma espécie de despacho de importação. Certo? E será sempre baseada aí numa declaração voluntária do importador à unidade aduaneira cujo controle estiver a mercadoria, né? A Receita Federal hoje no Brasil, ela é dividida em 10 regiões fiscais. Nós estamos na 9ª região fiscal aqui, que compreende Paraná e Santa Catarina. A 10ª aí é o Rio Grande do Sul. Tá? Então, dentro de cada superintendência, a gente abre aí para as delegacias e alfândegas que estão dentro dessa jurisdição. Algumas normas, elas são peculiares, né, tendo em vista as características físicas do porto, do aeroporto, que aí podem ser determinadas localmente, mas é mais a nível de logística, tá? Não a nível especificamente da declaração. Vamos lá. O que se considera, né, como mercadoria estrangeira, né? Veja que a mercadoria estrangeira, para fim do imposto de importação, a se considerar também como mercadoria estrangeira, vejam que a mercadoria nacional ou nacionalizada exportada que retorne ao país.
Então, muitas vezes acontece do exportador efetuar a exportação de uma mercadoria nacional por algum motivo, como esses elencados aqui, quando ele exporta em consignação e não é vendida dentro do prazo, né, tem que trazer de volta essa mercadoria. Foi com problema de defeito técnico, tem que trazer de volta. Mudou alguma sistemática na importação do país comprador, né? Que por algum motivo, algum licenciamento deles, não possa entrar mais em determinado período da mercadoria. Tudo isso tem que voltar. O que acontece? Mesmo essa mercadoria, ela tem que passar por um despacho aduaneiro. No caso, não irá incidir tributação, mas há que se fazer essa declaração, tá? Onde é processado o despacho aduaneiro, né? O nosso território, a gente divide em duas zonas, a zona primária e a zona secundária, né? Então, a zona primária, elas são as áreas efetivamente demarcadas pela autoridade local, sendo basicamente os portos, aeroportos, pontos de fronteira, mas é onde ocorre a entrada e saída de mercadorias do território nacional, tá? Em zona secundária, a gente também pode fazer o despacho de importação, mas vejam que aí a gente encontra-se nesses locais o que? Os portos secos e o CLIAS, porque apesar de ser um local onde se pode fazer o despacho aduaneiro, tanto de importação quanto de exportação, não há efetiva entrada e saída da mercadoria do território nacional. Se o desembaraço ocorre no porto seco de exportação, vamos colocar aqui em Curitiba, e a mercadoria ela vai efetivamente sair do território, ou por um porto, pode ser, né? Qualquer dos portos no Brasil, ou do aeroporto, e ela irá transitar entre as duas áreas por meio de um regime especial que a gente chama trânsito aduaneiro. A transportadora, ela tem que estar efetivamente habilitada para se fazer esse trânsito, tá? Então, são só alguns conceitos de onde a gente pode fazer esse despacho, tá? Como é processado o despacho aduaneiro, né? Tem-se, né, por iniciado o despacho de importação na data do registro da declaração de importação. Tá? Esse é um momento muito importante do processo de análise, né, do despacho aduaneiro como um todo, porque ele, de fato, vai delimitar um momento em que cessa a espontaneidade do importador, do contribuinte, né, e inicia a fase de análise da receita. Então, qualquer alteração que seja feita naquela DI, e que ele pode fazer alterações, inclusive, no custo do despacho, o sistema não proíbe, mas todas essas alterações, elas estarão sujeitas a penalidades, né, porque o momento que ele tinha para fazer o registro, para fazer qualquer alteração, foi exatamente o momento daquele registro, mas ele pode alterar. E isso acontece na prática, né? Infelizmente, a gente vê que às vezes foi um erro, mas o auditor fiscal ele não tem essa possibilidade, né, de não aplicar a penalidade. Se configurou o fato, há que se aplicar, ainda que seja um erro, né? Então, isso é algo um pouco assim, complicado de se lidar no dia a dia, né? Mas que com o passar do tempo, com a profissionalização, a gente começa a ver que os importadores, de uma certa forma, estão mais profissionalizados, contratam serviços mais profissionalizados, já não nos abordam tanto com esse tipo de questionamento, já que não há o que se possa fazer, né? Inclusive, entre o momento do registro, a parametrização, digamos assim, o canal, né, da declaração, sendo amarelo, verde, vermelho ou cinza, ele não é imediato, ele demora umas horas. Isso eu vou estar explicando um pouquinho mais adiante. Mas mesmo durante esse intervalo, né, ainda que se há uma retificação da declaração, está sujeito, sim, a penalidades, tá? Por exemplo, se ele, por algum motivo, fazer uma pequena correção na descrição da mercadoria, né? Se aquela descrição ela for importante para a classificação fiscal, né? Porque a descrição tem que abarcar as características para a classificação fiscal, vai incidir a penalidade, tá? Vamos lá. O registro da declaração de importação, ela consiste em uma numeração pela Receita Federal do Brasil por meio do Siscomex. Veja, toda a utilização do Siscomex está regulamentado por um decreto de 1992, tá? Então, tudo que se faz por meio do sistema, a gente vai ver um pouquinho mais adiante que existe uma situação bastante importante que a gente faz por meio do sistema, está previsto em norma, tá?
Também temos na Instrução Normativa 680, né? Ali elenca 2 tipos. Você veja aqui, 3 tipos básicos, vamos colocar assim. A declaração de importação registrada no Sistema Integrado de Comércio Exterior, o SISCOMEX, né? Que é esse sistema regulamentado pelo Decreto 660, que já vem desde 1992. Ele também passa por algumas atualizações, mas ainda ele já é um sistema que está ficando um pouco para trás, né? E já há alguns anos a Receita Federal, então, vem trabalhando em cima do Portal Único de Comércio Exterior, que está prevendo que o registro de uma declaração única de importação do INPE. Isso é algo que a gente vai começar a escutar muito a respeito a partir do ano que vem. Tá? Na exportação, a exportação já migrou totalmente aí para o Portal Único de Comércio Exterior com a Declaração Única de Exportação, chama-se DUI. Tá? A importação, ela está vindo para o ano que vem. Algumas empresas já têm possibilidade de utilizar a do INPE, mas como, por exemplo, as OEAs, né, que são empresas que elas conseguem uma certificação junto à Receita Federal de cumprir uma série de requisitos e por isso ela tem uma certa facilitação em alguns sistemas, alguns benefícios, vamos colocar assim, tá? Mas mesmo assim, essas empresas, normalmente as empresas, elas contratam alguns serviços de informática, ou seja, as declarações são feitas basicamente num sistema paralelo, em algum momento eles migram para dentro do SISCOMEX. Então, eles também têm que fazer uma certa adaptação com relação a isso. Então, a gente percebe que ainda está sendo subutilizada a DI única, mas para 2021, a gente deve começar a falar só de do INPE e não mais de DIs, tá? E por fim, aqui nós temos uma declaração simplificada de importação no SISCOMEX, mais utilizada aí por pessoas físicas, né, podendo ser com ou sem cobertura cambial, sem destinação comercial, pessoa física não pode ter destinação comercial, um valor até $3.000, né, tem pessoa jurídica com ou sem cobertura cambial, e aí sim pode ter destinação comercial, também até $3.000, e toda a parte de bagagem desacompanhada, né, que é aquela bagagem que não vem com o viajante, que trazendo no avião, né, ele traz um volume maior, não vai trazer dentro do conceito de bagagem, mesmo conceito de bagagem acompanhada, acompanhando o viajante, mesmo porque é muito caro, né, esse frete, essa bagagem. Então, muitos optam por fazer uma bagagem desacompanhada, enfim, pessoas que vão morar fora por muito tempo e voltam, aí tem a questão né, de isenções, toda uma legislação aí muito ligada à questão da bagagem. Então, nesse caso, não se irá fazer uma declaração, e sim uma DSI. Tá? Basicamente, nós temos para o despacho aduaneiro um despacho para consumo, ou seja, é aquela mercadoria que ela já vai, assim que desembaraçada, né? Ela já pode seguir para o seu destino de venda, de utilização, ou seja, sua nacionalização, né? Basicamente, só que a gente, é um conceito de nacionalização, a saída de um regime especial. Se não entrou no regime especial, a gente já fala em consumo. O despacho para o consumo é o despacho mais normal, né? E se vê com despacho também ingressado no país, mesmo com o benefício de drawback. Vejam que o drawback ele é considerado um regime aduaneiro especial. Né? Ao longo do tempo, foi desenvolvida uma série de regimes, mercadorias que entram com outros propósitos, que não para venda imediata, não para consumo imediato, né? Ou mesmo benefícios que o governo quer dar, ou aprovados em lei, que precisam ter um respaldo e um controle aduaneiro. Então, a gente chama isso de regimes especiais. Drawback é um tipo de regime especial, que é aquela mercadoria que entra, vai compor um produto, que posteriormente vai ser exportado, né? Então, ele volta para o exterior, incorporado dentro de um produto. Então, esse produto que entra sob o drawback, ele vem isento de tributos, já que é um estímulo à exportação, tá? Mas mesmo dentro desse conceito de drawback, é um despacho para consumo. Ou também o que entrar ali pela Zona Franca de Manaus, né? E também toda a parte de remessa postal internacional, ela entra dentro dessa parte de despacho de consumo. Ou seja, todas as mercadorias importadas, as remessas que vêm via correio, elas passam também por uma declaração, né? Uma declaração de importação de remessa, a gente chama DIR, tá? E também nós temos aqui os despachos admitidos em regime especial ou aplicado em áreas especiais, de forma do disposto do inciso 2, que venha a ser submetido ao regime de comum de importação. Isso aqui é algo bem específico,
não vamos nos aprofundar agora. Mas um outro ramo importante, que é ter conhecimento, é que o despacho ele também pode ser um despacho de admissão em um regime especial. Então, vamos colocar uma mercadoria que vem para uma feira e não será a princípio vendida aqui, a princípio irá retornar, enfim, vem apenas para uma feira. Então, ela não vai precisar pagar um tributo no momento da sua entrada, mas há que se ter um controle. E esse controle, então, é feito por uma declaração de admissão, onde vai estar sendo declarado para a Receita Federal que aquele produto ele vai ser admitido temporariamente, vai ser colocado prazo, e durante aquele período os tributos ficarão suspensos, não isentos, apenas suspensos, né? Finalizada essa condição, a extinção poderá se dar pelo retorno da mercadoria ou pela sua nacionalização no Brasil. Por aí seria um despacho de nacionalização ou destruição, enfim, uma série de outras opções que o importador tem, tá? No site da Receita, né, tem muita informação. Nós vamos ver abaixo, ali, mais para o final, como a gente faz toda essa comunicação com os intervenientes do comércio exterior, né? Os intervenientes são todos aqueles que, de uma certa forma, atuam dentro do comércio exterior. Então, desde os armadores, né, das companhias aéreas, dos agentes de carga, despachantes aduaneiros, o importador, o exportador, todos eles são chamados de intervenientes, né? Então, nossa forma de comunicar hoje é via manuais e sistemas. Então, quando se vai iniciar aqui a elaboração de uma declaração de importação, tem todo um passo a passo, né? Já tem tanto para as declarações no Siscomex Web, que é a DI atual, e também já tem toda uma programação aí para quem registrar a do INPE, né? Então, tem passo a passo para todas as declarações da área aduaneira que precisam ser declaradas, tá? Então, aqui, vou elaborar a solicitação de uma DI, né? Tem toda uma introdução, mas vamos entrar aqui na elaboração. Aqui é a carinha do Siscomex Web, como que passo a passo, vou fazer uma declaração, ela é completa ou simplificada? É completa, é uma solicitação, um registro, é uma solicitação de DI, né? Essa recuperação é que eu posso salvar e registrar ela mais adiante, eu não preciso fazer ela naquele exato momento. Ela será o quê? Uma de nacionalização ou já será uma de admissão em regime, né? Então, aqui a gente vai estar selecionando e vai montando aquela declaração de acordo com o que o importador deseja dar o destino para aquela mercadoria, né? Para aquela carga, tá? Aqui é uma situação que eu gostaria de comentar com vocês, e é onde começa um pouco as leads que existem e que abrangem um pouco a Justiça Federal, né? Onde o importador, por vezes, vai buscar uma ajuda, porque um dos pontos muito importantes no despacho de importação, tá? É a identificação de quem é o real importador daquela mercadoria. Não é o foco do conceito, mas eu gostaria de aqui jogar para vocês um pouquinho essa ideia da importância de identificar qual é a atuação. Eu realmente sou o real importador? Ou eu estou importando sob a encomenda de alguém que me encomendou? Ou eu só estou prestando um serviço para alguém que de fato possui a capacidade financeira para importar determinada máquina, determinados produtos, e eu estou atuando como prestador de serviço? Isso é extremamente importante para a Receita Federal, identificar quem é o real importador, tá? E tem um campo bastante específico aqui, que diz que é a caracterização da importação, né? Ou seja, é uma importação própria, ou seja, que de fato o importador ele vai declarar. É o momento que ele tem para pensar, né? Afinal, sou eu que sou o real importador? Ou eu já estou importando porque alguém já vai comprar de mim? Eu já tenho isso vendido, eu já tenho para quem entregar isso? Não tem problema, pode-se fazer isso, desde que seja declarado, né? Não há um impedimento, eu posso importar e já ter um cliente pré-determinado, não tem problema nenhum, só que ele tem que aparecer na declaração, tá? Porque senão começa-se uma questão de ocultar o real adquirente, que tem uma série de implicações, tanto tributárias, como relacionadas à fraude, a questões penais, né? Porque normalmente pode ser um erro, e é aí que eu quero comentar com vocês. Aqui ele está efetivamente sendo chamado a atenção para pensar sobre a sua operação. Por isso que é muito difícil entender isso como um erro,
Tá? Acho que esse é o ponto que eu quero colocar para vocês. É o momento que se pare, mas o que é importação própria? Por mais que seja o funcionário do importador, na realidade você não precisa contratar um despachante para ser o seu representante diante do Siscomex, né? Você pode ter funcionários, só que ele só pode ser seu funcionário, não pode ser um funcionário de diversas empresas e trabalhar fazendo declarações de importação. Então ele só pode trabalhar para aquele empregador, para aquela empresa. E então, aqui nesse momento há que se parar e fazer esse raciocínio, dizer que assim, foi um erro, eu não sabia que eu precisava declarar, né? Essa é aquela situação, eu não sabia que eu precisava declarar quem era um real adquirente. Então aqui está, o momento que se está preenchendo, você tem que parar e dizer, não, você sabia e por alguma forma, eventualmente eventualmente o importador não sabe as reais consequências, isso realmente a gente pode dizer, mas dizer que não sabia que tinha que declarar, realmente esse é o problema. Todas as informações que constam numa declaração de importação, elas estão ali por alguma razão, tá? Elas não estão ali apenas... Tudo que se vai se declarar, há de se declarar corretamente, porque ela certamente vai servir de questões estatísticas importantes, que vão basear decisões importantes né, governamentais, para fins de tratamento de determinada mercadoria. Então, assim, para fins de controle de preços, de verificar, por exemplo, se está havendo variação grande, são tudo alertas, são tudo valores e informações que são trabalhadas, tá? Como essas informações são trabalhadas e a nível de gestão de risco, é uma palestra que vocês vão ter amanhã, né, com o auditor fiscal Gustavo, que hoje ele é coordenador da área de risco da aduana, e vai ser muito interessante, então ele vai entrar um pouco mais em detalhes como esses dados são usados, tá? Eu estou aqui só para alertar a vocês de que todas as informações que constam numa declaração, elas são importantes e quase 100% delas, sem corretas, elas vão estar sujeitas à multa, né? Ali na Lei 10.833 tem um artigo bem amplo que diz que todas as informações de natureza administrativa, tributária, enfim, se incorretas, elas estariam sujeitas à multa, né? Então, assim, esse é o ponto que a gente coloca. E para evitar qualquer problema, vocês vejam que tem um passo a passo bem explicativo cada campo aqui. A própria IN 680 traz um anexo onde ela esclarece, onde está esclarecido o conceito do que é cada informação que consta na DI. Desde, por exemplo, país de aquisição, país de procedência, país de origem, são tudo informações que tem que ter. Então, tenho dúvida? Eu vou na 680 e vou olhar no anexo 1, o que é um país de origem, o que caracteriza um país de procedência, antes de inserir a informação incorreta no sistema, tá? E em 2018, então, foi publicada uma instrução normativa onde está bem detalhado os requisitos e as condições para a realização de operações de importação por conta e ordem de terceiros, né? Ou por encomenda, né? Então, assim, eu sou importador, mas eu estou importando por conta e ordem. Conta com o financeiro, né? Com o financiamento de outro, né? Que vai financiar essa importação e pelo desejo dele, tá? Então, eu estou aqui prestando um serviço, né? Ou por encomenda. Então, alguém me encomendou. Pode ser, inclusive, pessoa física. Eu estou aqui apenas prestando um serviço na área de importação. Não há problema, desde que seja declarado, tá? Aqui já é uma visão do PUCOMEX, né? O PUCOMEX é o portal único. Isso é um conceito usado por muitas administrações tributárias no mundo, onde você tem um local só, um guichê só, onde você vai fazer resolver todos os seus problemas, né? Então aqui eu vou resolver toda a parte do importador, exportadores, das declarações dele. Também tem aqui na questão da cadeia logística, é onde o depositário de carga, o armador, o transportador vai entrar e fazer as suas declarações, que recebeu determinada carga, que está entregando determinada carga, né? Tem toda a parte de declaração de remessa expressa e postal, né? Tem toda a parte aqui é uma questão de instituições financeiras, não é tanto afeto aqui a receita do despacho, né? Tem toda a parte de certificação de OEA, é onde as empresas vêm e protocolam seus pedidos. A parte de habilitação, que é algo que tem uma grande importância aqui na região de Curitiba, né? Por onde o importador e o exportador fazem o seu pedido inicial de habilitação.
Enfim, aqui é uma janela única, onde todos os serviços são resolvidos. Não precisa ir em vários sistemas, tá? E quando a carinha aqui das telas, para quando for fazer a sua declaração, já muda um pouco, já é um visual um pouquinho mais moderno, né? Dentro aí da questão conceitual de informática, tá? Então, basta eu ser uma empresa, ir para o Siscomex e registrar a minha declaração? Não, tem um passo antes que é importante ser verificado, que é a habilitação no Siscomex, tá? A IN 1603 de 2015, ela estabelece procedimentos de habilitação de importadores, exportadores, internadores da Zona Franca de Manaus, né? Para operar no Sistema Integrado de Comércio Exterior, certo? Então, por meio dessa IN, vai estar ali uma série de informações e orientações para que os importadores possam se credenciar e começar a registrar as suas declarações. Então, há duas modalidades, uma modalidade pessoa física e uma modalidade pessoa jurídica, tá? Dentro da pessoa jurídica, que é onde acontecem as maiores lides, né? E principalmente aqui em Curitiba, porque até pouco tempo concentrava todas as habilitações do estado do Paraná, mas devido a uma alteração regimental agora em julho, Curitiba concentrou todas as habilitações do Paraná e Santa Catarina, tá? Então, assim, todos os processos migraram aqui para a alfândega de Curitiba, que rege esse processo. Então, assim, tá uma situação bastante, assim, difícil para a gente poder lidar, mas cremos que logo isso irá passar e devemos voltar aí à normalidade. E por que isso também complicou junto com o problema aí da pandemia? Vocês podem ver aqui pelo que eu estou colocando, né? É que existem alguns limites de importação, certo? E um prazo também, né? A habilitação, ela pode ser numa modalidade expressa para importar durante 6 meses um máximo de $50 mil, considerado aí o valor CIF da mercadoria, que aí entra numa questãozinha aí de Incoterm, que não é o grande objetivo aqui dessa explanação, mas enfim, nesse valor está incluído o custo da importação, o seguro, né? O importador faz um seguro para fazer esse transporte, né? E o frete, tá? Soma esses 3 valores a todas as suas importações durante 6 meses. Então, se chegar ali no 6º mês, eu já importei $50 mil, eu vou registrar mais uma declaração, o sistema não vai aceitar, tá? Eu vou ter que esperar aí começar o 7º mês, nesse momento o sistema aceita, tá? Assim, enfim, essa é aquela importação para a empresa que está começando, que não tem, assim, é pequena, né? Porque a sua habilitação tem que ser compatível com a sua estrutura, com o seu capital, com o seu recolhimento de impostos, enfim, tá? Ela também pode ser limitada, né? Que vai ser limitada, ou seja, de 50 a 150 mil, né? Porque até 50 ela nem precisa pedir uma limitada, pode pedir uma expressa. Passa por uma gestão de risco interna mais leve. Então, se eu não vou importar mais que 50 mil, então eu vou pedir uma expressa. Mas se eu quero já vou fazer um volume maior aí de importação, eu já vou pedir uma limitada e uma ilimitada, ou seja, para importações acima de $150 mil durante o período de 6 meses, tá? A questão da pessoa física também, né? Ela há um cadastramento e também ela se limita ao prazo de 6 meses, no sentido de, se eu ficar 6 meses sem importar nada, tá? Se eu ficar 6 meses sem importar nada, a minha habilitação ela vai ser cancelada, tá? Por quê? Porque a Receita entende que só deve se habilitar o comércio exterior quem tem realmente algum planejamento, que tem vistas a trazer mercadorias, né? Ela que fica 6 meses sem importar nada, entende-se que ela talvez tenha uma outra intenção de não realmente atuar no comércio exterior, né? Ou esperar uma oportunidade, ou enfim, infelizmente o que a gente vê é que existe muita fraude hoje na questão do comércio exterior, né? Tanto mercadorias que podem ser subfaturadas, como podem ser mercadorias superfaturadas, né? Isso tudo está ligado ao envio e recebimento, né, de moedas do exterior. Infelizmente virou, assim, uma forma
de se atuar com fraudes. E aí todos acabam sendo penalizados numa legislação que tem que ser bastante restritiva. Hoje, o grande desafio das administrações tributárias está em saber diferenciar, né, o bom contribuinte do mau contribuinte, né? Aí que se utiliza sistemas, se utiliza uma carga pesada de gestão de risco para a gente conseguir dar fluxo ao comércio exterior. Ao final, eu vou estar passando para vocês uma série aí de números e como a gente mede isso, toda a parte logística que é tão importante na área de comércio exterior, tá? Mas, enfim, o que eu quero passar para vocês é essa necessidade de habilitação e que, de fato, é um momento, assim, onde aqui, sim, nesse tema, a gente tem aí muita lide com a justiça, né? E a gente sempre procura passar a melhor informação para que os juízes possam tomar a melhor decisão, né, diante do que é colocado para eles. Então, a nossa obrigação é estar passando, né, toda essa informação para que eles estejam bem subsidiados nas suas decisões. Porque a partir do momento que há habilitação, aí nós temos que ter um outro tipo de atuação junto ao importador, né? Não quer dizer que ele está habilitado, que está tudo certo. No momento do seu registro da ADI, se ele registrar e não souber comprovar os reais valores, a origem daqueles valores que ele está utilizando para pagar os impostos, se ele, né, tiver esse tipo de problema, ele vai ter problema aí já em zona primária, conforme a gente viu lá no começo da matéria, quando a carga chegar, com penalidades, com perdimento da carga, caso de fato ele não cumpra a legislação, tá? Modalidade. Questão de modalidade, nós temos duas modalidades. Uma é a normal, que a gente viu até agora, né? Aquela que chegou a carga, e há que se ter o quê? A presença de carga, que é dado pelo depositário de carga. Ou seja, chegou um navio no porto, ele vai ser retirado de dentro, descarregado de dentro do navio, e alguém que está lá em zona primária, que é o depositário de carga, ele vai se certificar, sim, chegou essa mercadoria, chegou o container, chegou aqui essas 20 caixas, né, chegar 2, 3 contêineres de pneus, enfim, ele dá a presença de carga. É só a partir desse momento que o importador pode atuar num procedimento normal. Tá? Tem uma série de legislação que vê isso no momento aqui jurídico, falando de um viés mais jurídico, a gente vê que nesse momento da presença de carga há uma transferência de responsabilidades do transportador para o depositário e no momento do registro da declaração há uma transferência do depositário para o importador. Então são momentos bem críticos, porque quando vem tudo certinho com a carga, tá tudo certo, mas quando há uma avaria, quando há um extravio, quando vem carga mais, quando vem carga menos, aí de quem que é a responsabilidade, né? Porque a carga entrou no território nacional, então ela está sujeita à incidência de tributos. Ou a transportadora, ou o depositário, ou o importador vai ter que dar conta dessa tributação, né? Porque uma mercadoria não some. Então, vem manifestado um conhecimento de embarque. O armador informa para a Receita que está vindo no seu navio 2 containers de canetas, né? 2 containers cheios de canetas. De repente, não se encontra na zona primária, só tem um. Sumiu um container, né? Então, alguém tem que ter a responsabilidade para aquela tributação. Então, esse momento da presença de carga é algo bem importante, tá? E temos uma outra modalidade, nós temos a modalidade antecipado, né? O despacho antecipado. O que é isso? É quando o importador pode registrar a declaração. Nós vimos que o despacho de importação, ele se operacionaliza pelo registro da declaração. Então, se é um despacho antecipado, ou seja, é um registro realizado antes da chegada da carga, certo? Quando ela ainda está dentro do navio. Mas ela só pode ser feita sob determinadas condições, certo? Por exemplo, mercadoria transportada a granel, né? Então, assim, não existe hoje, ou nem deveria existir uma estrutura portuária tão grande que fosse capaz de armazenar todos, por exemplo, esses fertilizantes que chegam pelo Porto de Paranaguá, né? Então, assim, teriam que ser, assim, muitos silos, muitos silos. Então, se cria o quê? Uma legislação em que isso pode entrar, já tudo pré-declarado, né? E aí vai descarga direta para dentro dos caminhões, por exemplo. Tudo controlado, né? Com a sua saída do porto, enfim. E há um fluxo, sai de dentro do navio, vai para cima dos caminhões, esses caminhões seguem para o seu destino final. A declaração está registrada, mas ela não está desembaraçada ainda. Ela vai passar por uma análise, mas aí a carga já foi, está sob controle, né?
Então, inclusive, com relação à legislação do granel, né, que é o grande foco aqui do Porto de Paranaguá, a legislação permite, inclusive, que o importador possa utilizar essa mercadoria antes do desembaraço. Né? Ele pode vender, utilizar na sua, se for um importador já que vai, né, utilizar nas suas plantações, já pode utilizar. Depois vai haver esse desembaraço. Tá? Então, assim, com relação a grandes equipamentos que não têm, eles têm que sair de dentro do navio e já ir para cima de um grande caminhão transportador. Então, e para isso tudo, existe essa possibilidade do despacho antecipado, né, para evitar que essa mercadoria fique parada em zona primária, né? Mercadoria inflamável, corrosiva, plantas e animais vivos, né? Então, e um benefício também específico aqui para o OEA, né? Operador Econômico Autorizado, tem uma legislação também específica. Então, assim, para ser um OEA, uma empresa tem que cumprir uma série de requisitos, desde controle de entrada no seu pátio, de controle de estoque, de informática, da parte de contratação dos seus funcionários, né? De escolha da sua cadeia logística, contratação de transportadoras também que são OEA, ou seja, isso é criado para que toda uma cadeia de logística de comércio internacional seja certificada. Então, essas empresas que fazem esse tipo de investimento, que cuidam da sua estrutura, então elas também vão ter direito a esse registro antecipado. Aqui pelo Porto de Paranaguá entra muita mercadoria já registrada pelos OEAs. Aqui no Paraná nós temos algumas empresas grandes já certificadas e dão realmente um grande fluxo, e a gente vê assim que realmente, assim, ou seja, eles reduzem custos, por exemplo, de armazenagem em zona primária, porque a carga chega e ela já pode estar saindo. Tá? Inclusive, ela vai ser já desembaraçada, assim, em canal verde, dentro do navio. Tá? Aqui um outro ponto importante, que são os controles alguns controles prévios ao registro da DI, né? E principalmente relacionado a outros órgãos e agências que também lidam com o comércio exterior, né? A aduana, ela tem muito mais do que uma característica tributária, tem uma característica de defesa da sociedade, né? Ou seja, é a última barreira onde os produtos entram para dentro do território nacional e já vão para consumo da sociedade. Então, aqui é nesse momento que se pode fazer as últimas checagens e também de colocar esses produtos no mesmo nível de qualidade e exigência que é feito para os órgãos, para os produtores nacionais, né? Então, é por isso que várias agências trabalham, né? Agências e órgãos governamentais também trabalham na zona primária e trabalham junto com a Receita Federal, né? Então, normalmente, a forma que se dá essa atuação é por meio dos licenciamentos de importação, certo? Então, nós temos ali o Inmetro, o Ministério da Agricultura e Pecuária, a Anvisa, a CNPq, o próprio SESEC, são controles de cotas, uma série de controles que existem e que são todos feitos por meio de licenciamento. Tá? Há todo um controle desses órgãos que também têm acesso às mercadorias, né? Inclusive para se poder conceder os licenciamentos, muitos desses órgãos atuam já em fase que a mercadoria já chegou, né? Muitos retiram amostras, tá? Retiram essas amostras para se poder fazer alguma análise, né? Principalmente comestíveis, enfim, Inmetro, fazer testes, né? Então, importante só aqui, eu gostaria de ressaltar que essas mercadorias retiradas aí a título de amostra, elas também vão ser incluídas na declaração de importação e, portanto, estão sendo tributadas, né? Afinal, elas adentraram ao território nacional, né? Toda a parte de tratamento administrativo das importações está previsto numa portaria SESEC, da Secretaria de Comércio Exterior, né, o número 23 de 2011. Também é uma legislação relativamente antiga que vem sendo aí atualizada, tá? Então, assim, regra geral, as importações brasileiras, elas estão dispensadas de licenciamento. As exceções, nós temos um licenciamento automático, que pode ser efetuado após o embarque, mas antes do início do despacho de importação. Então, chegou aqui a mercadoria, em algum momento, pode ser até antes, mas em algum momento antes do registro da declaração, né, há que se obter licenciamento. Por exemplo, a questão do drawback, que é aquele regime que eu comentei há pouco, com relação à mercadoria que entra com isenção ou suspensão de tributos, né, e depois ela é exportada.
Quem que faz esse controle? Quem contabiliza isso, né? E isso é um controle do SESEX, feitos por meio de licenciamentos, né? Então, no sistema deles, eles têm todos os licenciamentos que eles vão dando para determinada empresa, para determinado concessório, o sistema soma, informa quanto que tem que exportar, o exportador exporta, informa da exportação, zerou. Perfeito. Né? Por fim, fica para a Receita Federal fiscalizar se, de fato, aquilo que foi colocado naqueles licenciamentos, de fato, compuseram aquela mercadoria exportada. Às vezes, nós temos que ir nas indústrias e verificar se aquele processo produtivo declarado, né, de fato, é aquilo que foi declarado ao SESEX, foi informado, né, ao SESEX. Né? O SESEX não faz fiscalização, quem faz é a Receita Federal. Então, nós fiscalizamos aqui muitas questões relacionadas ao drawback, tá? Mas esse controle de quantidades, descrição, classificação fiscal é pelo SESEX. Tudo isso consta no licenciamento, né? Inclusive, o licenciamento é um documento que ele é vinculado à DI e várias das informações, como descrição, classificação fiscal, quantidade, migram automaticamente para a declaração de importação. Então, nesse caso, não é o importador que vai digitar 1000 cabos de vassoura, né? Se ele vai exportar vassouras completas, 1000 cabos, não. No licenciamento, ele vai pedir a importação de 1000 cabos de vassoura, vai ser deferido o licenciamento. No momento do registro da DI, só vai ser digitado o número daquele licenciamento e as informações migrarão. Isso dá uma segurança para a Receita Federal de que aquilo que veio na nossa declaração é aquilo que foi concedido pelo órgão, tá? Questão do licenciamento não automático, né? Então, isso deverá ser efetuado previamente ao embarque da mercadoria no exterior. Então, há hipótese de solicitação após embarque, mas antes do início do despacho de importação. Então, aqui acontece bastante questões relacionadas a multas, né? Muitos se esquecem de que tem que solicitar esse licenciamento antes ao embarque. Ele pode ainda solicitar antes do registro, mesmo porque ele não vai conseguir registrar se não tiver o licenciamento, né? Ele não consegue registrar a declaração. Se aquela mercadoria naquela classificação fiscal exige um licenciamento, então ele não vai conseguir registrar aquela declaração. E esse licenciamento, então, vai estar sujeito a uma multa, limitada aí a R$5.000, com redução de 50%. Mas, enfim, por vezes, ela se torna pesada, né? Por exemplo, toda a parte de granel, de fertilizantes, todos precisam de licenciamento, tá? Então, é comum, né, um grande importador, o importador, às vezes, ele compra a mercadoria, já está a caminho, né? Essas negociações são feitas commodities, muitas vezes negociadas já quando está a caminho, e aí ele já não obteve o licenciamento antes do embarque, né? Porque o licenciamento sai no nome do importador, e enfim, aqui vai estar incidindo a multa, tá? Todo material usado, né? Qualquer coisa usada, pode importar material usado, é importante só esclarecer isso, mas desde que seja com o deferimento do SESEX, né? Assim, de uma regra de forma geral, não é interessante para o país trazer material usado, sucateado, enfim. Por isso que isso tem que ser feito com um pouco mais de cuidado. E no curso do despacho, há uma forma, assim, de... há mercadorias que dentro de uma classificação fiscal, apenas com determinada característica precisa de um licenciamento. Então, o próprio sistema colocou a possibilidade de se informar o código 999 e registrar a declaração sem o licenciamento, tá? Enfim, se for para uso medicinal, há que ter o licenciamento, mas se for para outro tipo de uso, aquela mercadoria não precisa de licenciamento. Então, são questões que causam conflitos na hora do despacho aduaneiro, né? Porque é o momento em que a Receita Federal, o auditor fiscal vai questionar se aquela mercadoria de fato não vai ser usada para uso medicinal, mas aquela empresa, ela é da área médica, todos os indícios levam a crer que ela terá um uso nessa linha, então e começa aquele embate, tá? Então são questões que é onde pode surgir problemas. Antes de importar também, o importador ele pode utilizar um simulador tributário e administrativo, tratamento tributário e administrativo, né? Então está disponibilizado no site da Receita, depois se vocês quiserem testar lá para ver
como ficaria, né, os tributos que incidem sobre determinada carga. Aqui no pesquisar código, tabelas aduaneiras, há um passo a passo, né, para poder fazer a classificação fiscal, né, que é bem interessante porque a classificação fiscal é algo extremamente detalhista, muitos detalhes que tem que se ter atenção no momento de classificar uma mercadoria. Há muitas exceções, né? Essas regras de classificação fiscal, elas não são muito fáceis. Dentro da Receita Federal foi criado um centro específico para isso, e não é um centro dentro da área aduaneira. A classificação fiscal, ela incide, inclusive, ela tem atuação também em tributos internos, né? No momento de se emitir uma nota fiscal, é importante estar informando a sua classificação fiscal, tanto né, uma mercadoria totalmente produzida no Brasil. Então, assim, o Centro de Classificação Fiscal da Receita Federal, ela atua para as duas áreas, tanto aí em tributos internos e aduana, tá? Devido aí à importância do tema para nós. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer esse exercício, vocês vão ver como é complexo. Então, pode pesquisar pelo código, entra nas tabelas aduaneiras e você pode digitar o produto, sei lá, caneta, camiseta, e tentem classificar. Vocês vão ver que o sistema vai lhe fazendo algumas perguntas e vai direcionando para a classificação. Vai informar aqui um valor aduaneiro, a moeda, enfim. E depois vai vir aqui os dados da sua simulação. Então, com base nisso aqui, você mais ou menos já vai ver a alíquota que vai ser aplicada, para que não se tenha qualquer surpresa, né, no momento aí do registro da DI, do pagamento dos tributos, tá? E aqui, então, tendo em vista que a classificação fiscal, ela é realmente um tema bastante relevante, difícil, né, de compreensão pelos profissionais intervenientes, a não ser que sejam muito especializados, a Receita Federal dispõe de um processo de consulta sobre classificação fiscal gratuito, né? Ela deverá ser feita para cada uma das suas mercadorias, mas veja que a consulta é eficaz, formulada antes do prazo legal para recolhimento de tributo, ou seja, antes do registro da declaração de importação, no caso do comércio exterior, impede a aplicação de multa e de juros de mora relativamente à mercadoria consultada, a partir da data da sua protocolização até o 30º dia do dia seguinte ao da ciência pelo consulente na solução de consulta. Ou seja, eu vou importar um produto, eu não tenho certeza da minha classificação fiscal. Eu não preciso arriscar, né? Eu vou lá, tento classificar, mas mesmo assim eu fiquei em dúvida. E pode ter aqui uma diferença tanto de tratamento administrativo, problemas de licenciamento, que as multas podem ser altas, né? Uma falta de um licenciamento, a multa é de 30%, com redução, mas não tem limite de R$5.000. Então, se eu importar uma mercadoria de R$100.000, ela vai incidir 30 mil de multa, com 50% de redução, 15 mil reais de multa. Então, assim, como eu posso minimizar o meu risco? Eu vou protocolar um processo de consulta. Mas demora muito a consulta. Veja que aqui está dizendo que desde que eu protocolar antes do prazo legal para recolhimento, eu estou protegido, certo? Então, digamos que demorou 3 meses, que é mais ou menos o que está demorando hoje para sair uma resposta, né? Em 3 meses saiu, eu protocolei 10 declarações de importação nesse período. Então, assim, a partir do momento que eu tomei ciência da classificação correta, era uma classificação que me colocava uma alíquota maior, vamos colocar assim, então eu tenho 30 dias para recolher sem multa e sem juros as diferenças tributárias, tá? Então, assim, há uma forma do importador agir, a Receita ela propicia isso de forma gratuita. E com base no despacho, ele tem uma segurança. A partir dali, no Brasil inteiro, todos os auditores têm que aceitar essa decisão, né, feita nesse centro de classificação fiscal. Tá? Então, isso são regras internacionais que há muito tempo até o Brasil já estava acompanhando com esse centro de classificação fiscal, mas que agora conseguiu estruturar melhor e está com tempos bem razoáveis. Então, em questão de 3 meses, o importador já pode ter certeza daquilo e importar com segurança, sem ter surpresas em zona primária. Tá? Isso cada vez mais fica mais importante tendo em vista produtos, né? Os produtos hoje, eles agregam muitas funções. A classificação fiscal está muito ligada à função de determinados produtos,
importações de kits, e tem uma série de produtos que são muito complicados, né? Desde a parte de drones, por exemplo, causou muita, né, questionamentos, conflitos mesmo. Então, assim, a orientação é protocole com processo junto à Receita Federal. Por vezes, o importador já sabe que vai vir uma classificação contra aquilo que ele deseja, infelizmente. E é nesses momentos que a gente vê que vai ter a lide, porque vai passar pela gestão de risco, ele vai ser direcionado para o canal vermelho, e aí vai começar uma série de questões, e aí realmente, muitas das vezes, isso acaba junto à Justiça Federal sendo demandada, tá? Na questão do momento do registro, o sistema vai fazer uma série de batimentos. É um momento de comunicação entre os sistemas, né? Então, ele vai ver se está dentro daqueles limites que nós conversamos sobre a habilitação, dentro daqueles 50 mil, 150, 100, 150, né? Se esbarrar ali, ele já não vai permitir o registro. Vai ver se aquela mercadoria, classificação fiscal que está sendo declarada requer um licenciamento, né? Vai ver se realmente está tendo a confirmação do banco, porque os tributos são feitos com débito em conta, né? Então, vai ver se está tudo certo com relação a isso, as taxas Siscomex estão sendo pagas, né? Se existe algum outro tipo impeditivo, se o importador está usando algum fundamento legal, né? Incorreto, e também aquela questão da presença de carga. Se não for um despacho antecipado, vai ver se o depositário informou no sistema a presença de carga. Então, faz todos os batimentos, passou por tudo, então vai para o registro de importação, tá? E aí, quais seriam os documentos que eu preciso apresentar, né, no despacho de importação? Então, assim, a via original do conhecimento de carga ou documento equivalente, tá? Esses documentos é sempre importante que o importador tenha consigo. Por quê? Porque hoje se permite uma anexação digital desses documentos, né? Então, ele vai digitalizar a via original do seu conhecimento de carga. A via original da fatura comercial assinada pelo exportador. A nossa legislação não permite faturas não assinadas, vamos colocar assim, né? Ou só chanceladas com carimbo. Tem que ter, né, a assinatura do exportador, tá? Ou uma exceção é aquela questão que eu comentei no início do retorno da exportação, né? Por algum motivo, o importador no exterior não pôde receber aquela mercadoria, ela teve que retornar ao Brasil, é claro que ele não vai ter uma fatura comercial porque não houve uma transação ali, né? Então, nesse caso, não precisa ter a fatura comercial, tá? Temos a questão do granel, quando uma diferença aí é superior a 5%, a gente... o máximo de diferença que se aceita é 5% de variação de peso, né? Porque os pesos eles não são previstos, vamos colocar assim, entendo essa variação até 5% e o importador queira declarar, ele vai ter que ter uma fatura comercial para comprovar aquela declaração, tá? Acima de 5% a mercadoria aí vai a perdimento, tá? Romaneio de carga, que é o packing list, quando aplicável. Por exemplo, estou importando um carro, não há que se falar em packing list para um carro, certo? Então, nesse caso, não seria aplicável. E outros documentos exigidos ainda em decorrência de acordos internacionais, como, por exemplo, o certificado de origem, tá? Aqui, os documentos originais têm que ser mantidos, tá? Pelo prazo previsto em legislação. No caso da importação, é 5 anos. E aí a gente recorre ao Código Tributário Nacional, onde se vê que o tributo, né, ele é recolhido de forma a ser homologado, né? É um tributo por homologação. E nesse caso, esse prazo é de 5 anos, né? Até que se ocorra a real homologação. Então, o despacho aduaneiro, basicamente, é uma fase daquilo, né? Uma fase da fiscalização. O importador, ele fica sob fiscalização aí, vamos colocar, durante esses 5 anos, tá? Ele tem que manter guardado toda a sua documentação, né? E é com base nessa legislação, então, que a gente vai para a nossa fiscalização de zona secundária, né? Que não é aquela feita na zona primária, que é aquela onde há a entrada e a saída de mercadorias do país. Feito isso, registrei a declaração, estou com os documentos em mãos, porque a declaração é feita com base nos documentos, certo? Então, vai o quê? Ocorrer a seleção para a conferência aduaneira. A Receita Federal, ela não precisa
fazer a conferência aduaneira de 100% das cargas, vamos colocar assim, né? Mesmo porque hoje isso seria inviável, né? Então, em todos, sempre há uma questão de seleção, de conveniência, e não é só com relação ao despacho, né? Essa é a atuação da fiscalização em todas as questões tributárias do país, certo? Então, feita essa seleção, feito o registro, todas as declarações vão passar por um período onde elas serão analisadas. Vários batimentos serão feitos automaticamente e alguns serão feitos realmente por auditores que estão selecionando, fazendo as suas verificações. E isso também vai ser amanhã bem destrinchado aí pelo Gustavo, pelo auditor Gustavo, né? Então, ou vai para o desembaraço automático da mercadoria no canal verde, ou será selecionado no canal amarelo, onde se tem um exame documental, tá? Mas não quer dizer que não é possível se fazer uma verificação física. Se de acordo com o que está sendo declarado, ainda surgem dúvidas, a classificação que está sendo colocada, a origem, naquela análise do despacho, tá? Há possibilidade, sim, de se pedir a verificação física da mercadoria a qualquer momento. Ou vai para o canal vermelho, e aí sim, no canal vermelho é obrigatória a verificação física da mercadoria, além do exame documental. E por fim, o canal cinza, que é um exame documental, né? O exame de verificação física e também a aplicação de procedimento especial de controle, onde o próprio sistema já fez alguns levantamentos, ou a verificação ali da gestão de risco, que já há fortes indícios de fraude. E aí, então, vai entrar num outro procedimento, né, previsto em 2 legislações de procedimentos especiais de controle, que sobre isso a doutora Vera deve falar na aula da semana que vem, né? Vamos, seleção para conferência aduaneira. Então, é bem transparente, né, até certo ponto, que não seja algo estratégico da Receita Federal, mas o importador sabe que os critérios que pode levar ele a algum daqueles canais que está sendo considerado é a regularidade fiscal do importador, a habitualidade, qual a frequência que ele importa, se nunca importa, de repente importou, né, uma quantidade muito grande, né? Enfim, a sua habitualidade, a natureza, o volume, o valor da sua importação, o valor dos impostos incidentes ou que incidiram na importação, isso tudo é levado em consideração. Origem, procedência, né, tratamento tributário, características da própria mercadoria, a sua capacidade organizacional, operacional, econômico-financeira do importador e ocorrências verificadas em outras operações realizadas pelo importador, né? Então, assim, isso tudo vai formando um histórico do importador e isso vai ser base de informação para direcioná-lo aí para um canal amarelo, vermelho, cinza. Ele pode ter por algum motivo, né? Mas não necessariamente ele será punido por isso, né? Há um direcionamento para que se possa aprofundar a verificação, né? Hoje, uma parcela muito pequena vai para a aleatoriedade, que sempre é importante ter essa sensação de risco. Então, todos podem, né, ser direcionados para um canal, ou eles podem ser direcionados por alguma dessas questões, ou várias delas, né? E aqui nós vamos, então, para a parte de formalização de exigências, né? Então, via de regra, todos os créditos tributários, ou enfim, as autuações são feitas via auto de infração, né, de acordo com o procedimento fiscal. Mas por que aqui na importação, então, foi criada essa possibilidade de se fazer uma exigência mais rápida? Porque há que se dar essa possibilidade para o importador de rapidamente se corrigir e retirar essa mercadoria de zona primária. Por que não, né? Enfim, então é dada essa possibilidade de ser feita essa exigência no Siscomex, né? A gente tem procurado elaborar bem essas exigências com base legal, né, que fique bem esclarecido o importador o que se está exigindo, certo? Então, o importador ele pode recolher e fazer o recolhimento das suas diferenças tributárias, multas, né, no próprio Siscomex. E aí, então, já vai partir para a parte de desembaraço, né? Mas ele também pode apresentar uma manifestação de inconformidade. E vai dizer, não, eu de fato não concordo com essa exigência, por isso, por aquilo. Enfim, isso sendo apresentado, essa manifestação de conformidade, então, o auditor deve partir para a lavatura do auto de infração, tá? E ele terá aí até 8 dias para fazer essa lavratura e vai começar a seguir aí o rito, né, do decreto 70.235, tá? E
enfim, todos os pedidos, manifestações e documentos devem ser apresentados por meios de vinculação do dossiê digital no PUCOMEX, né? Mesmo a declaração registradas lá no Siscomex, o workflow, que a gente chama, a interface já é de despacho aduaneiro, é dentro do PUCOMEX. E toda vez que o importador anexa um documento na sua declaração, em qualquer fase da sua declaração, vai sinalizar para o auditor. Então, o auditor pode ter lá suas 20 declarações, né, que estão ali sob sua análise. Um deles anexou um documento, essa daí já pula para cima e já muda, já sinaliza que tem informação nova para ele. Então, não fica nada escondido ali, tudo é sinalizado para o próprio facilitar o fluxo, né, do despacho, né, do despacho aduaneiro, tá? E aí, foi lavrado auto de infração, posso entregar? Assim, não exatamente, né? Então, tem um pequeno rito. Poderá entregar mediante apresentação aí de garantia, depósito administrativo, certo? Mas a qualquer momento, não, após o início da lide, né? E ela começa com a impugnação do auto. Então, o importador vai tomar ciência da importação, do auto de infração, vai preparar a sua impugnação e vai juntar no processo administrativo essa impugnação, certo? E ele já pode também solicitar aí a entrega da mercadoria mediante apresentação de garantia, depósito administrativo. Mas existem algumas situações em que administrativamente a gente, mesmo com a apresentação da garantia, a gente não pode entregar a mercadoria. Por quê? Há previsão na portaria do Ministério da Fazenda 386 que mercadoria que não pode estar sujeita a uma restrição, ou seja, ela não pode estar sujeita a um outro tipo de controle, um licenciamento, tá? Então, a não ser que ele consiga esse licenciamento, né? Ter permanência ou consumo proibidos no país, né? Não se aplica a mercadorias importadas sob regimes especiais, então há exceções, né? Então, há uma admissão temporária, para ele seguir com relação a essa admissão em regime especial, ele de fato terá que cumprir a exigência, né? E não se aplica quanto ao litígio diversar sobre pena de perdimento de bens, ou seja, se já está configurada pena de perdimento de bens, então não há que se, mesmo mediante depósito, fazer essa entrega. Então, essas são limitações que a nível administrativo a Receita Federal não pode entregar mercadoria, mesmo que esteja com auto lavrado e mesmo que ele esteja impugnado. Mas uma série de outras situações, sim, pode-se fazer a entrega e, enfim, o auto segue para julgamento, né, o auto de crédito, porque o auto de perdimento a gente não pode ser entregue, mas o auto de crédito vai para julgamento da DRJ e fica ali a garantia e a mercadoria é entregue, tá? Então, esse é o rito. O que acontece? Se não houvesse essa possibilidade de se fazer exigência via Siscomex e o cumprimento via Siscomex, todos os importadores estariam sujeitos a esse tipo de rito, né? Ou seja, aguardar a lavratura do auto, que não é tão imediato, tem aí 8 dias para que se consiga fazer uma peça, né? uma peça adequada. A impugnação, né? Ao pedido de depósito administrativo, ou seja, isso toma por mais rápido, num cenário mais rápido possível, ainda assim seria demorado. Então, o sistema permite que se faça algo mais célebre, tá? E aí vamos para a parte do desembaraço aduaneiro, né, que é o ato pelo qual é registrado que é a conclusão daquela conferência aduaneira, tá? Após o desembaraço aduaneiro, será emitido eletronicamente documento comprobatório da importação. E aí o que acontece? É um momento bem importante, né? Está sendo restabelecida a denúncia espontânea. Então, depois do desembaraço, então se o importador quiser fazer algumas alterações na sua declaração, ele pode e não vai incidir multas, né, e juros, enfim, porque ele está sendo espontâneo novamente. Então, é o momento que que o importador tem novamente de fazer algum ajuste que, de repente, não foi efetivamente visto durante o despacho aduaneiro. Também vai ser explicado aí amanhã que quando há direcionamento para algum canal, ele vem com algum motivo bastante específico. E com legislação interna, o auditor ele pode se limitar à análise da sua declaração, daquele despacho aduaneiro, para aquela questão que foi o cerne, que motivou, né? Pode ser só a classificação fiscal, pode ser só a descrição da mercadoria, pode ser só a alíquota que ele aplicou, enfim, pode ser
né? Então, ele pode se limitar àquilo, mas também pode abranger outras questões da DI, tá? Então, nisso não quer dizer que a DI ela vai sair toda corretinha de um despacho de importação, tá? Ela tem um momento, por quê? Porque é um momento que a gente tem que ver a parte física. Outras questões, a gente pode ver depois, a Receita Federal pode ver isso depois, né? Com uma seleção, uma outra fiscalização, durante 5 anos. Não é necessário que a Receita Federal segure essas mercadorias em zona primária, que isso é custo, né? Isso é custo para o importador a nível de armazenagem, tá? Aqui nós temos, esse ano foi publicado um documento, né, que reflete um estudo muito grande que foi feito em 2019, né, com orientação em metodologia da Organização Mundial das Aduanas e que é um dos itens do Acordo de Facilitação do Comércio, né, de qual o Brasil faz parte, signatário. Ele se chama, né, Time Release Study, feito em diversas aduanas no mundo e foi feito aqui no Brasil em 2019, certo? Significa tempos de liberação de mercadoria. Então, esse estudo, ele computa os dados desde a chegada da mercadoria até a entrega para o importador. Então, a gente vê que tem várias etapas, uma delas, a Receita Federal é responsável, mas como isso se passa em zona primária, né? Pela Constituição, a responsabilidade de liderar esse processo é da Secretaria Especial da Receita Federal. Então, assim, esse foi a primeira leva, os números que foram obtidos, vamos passar aqui por alguns desses números, e a gente vai ver que muito algo se melhorar, tá? Mas, de uma forma geral, o que foi dito? Que raramente se encontra tantos dados como foi possível encontrar aqui no Brasil, né? A nível de sistemas de comércio exterior, o Brasil ele está bem avançado se comparado com outras aduanas, né? Então, mesmo a parte dos intervenientes, muitos dos dados que estão aqui são dos intervenientes, né? Dos depositários, dos armadores. Então, isso tudo enriqueceu muito aí esse estudo, né? Então, vamos pegar aqui um pouquinho a alguns tempos. Se a gente pegar alguns tempos relacionados aí a declarações em canal verde que não requer licenciamento. Então, é basicamente ali a Receita Federal e tal. Então, vamos ver aqui dentro do modal aéreo, né? Nós tivemos durante, e o período que foi utilizado foi junho e julho de 2019, tá? Basicamente, aí um ano atrás. Então, o aéreo, durante esses 2 meses, foram registrados aí mais de 100 mil declarações, né? E veja que o tempo entre o registro da DI e o desembaraço foi de 7 horas para o aéreo. Aqui todos os dados são em horas, tá? O marítimo foi de 13 horas, o terrestre foi de 2 horas. Então, média 10 horas. A atuação do registro da declaração de liberação. É a atuação pura aqui, basicamente, da Receita Federal, tá? Já dentro da chegada até a presença de carga que eu comentei, que é aquele momento em que o depositário de carga diz realmente recebi esses containers, né? A chegada do navio ou a chegada da aeronave e o depositário dizer estou aqui com essa carga foi 16 horas, né? O marítimo aí já sobe para 30 horas, né? E depois da presença da carga que o depositário, né, deu a presença e o registro da DI, porque a gente viu que um dos pré-requisitos para registro da declaração é a presença de carga, porque o sistema faz os batimentos e se não tiver a presença de carga, não registra. Então, aqui, só essa parte de atuação aqui do importador é 52 horas no aéreo, 81 horas no marítimo, tá? Então, tá tudo prontinho, só aguardando o registro da declaração. Está aguardando aí 81 horas por parte do importador, tá? E aqui, no marítimo, vamos lá, desembaraçou. E para entrega, quanto tempo que leva para o importador se movimentar, pagar as taxas, ir lá e retirar, providenciar o transporte, colocar o caminhão ali no aeroporto ou no porto para retirada da carga? Então, no aéreo, tá aí, 40 horas. No marítimo, 84, tá? Então, assim, a gente vê que aqui a Receita Federal já enxugou bastante, mas não quer dizer que de uma forma ou outra a própria Receita tem que estimular e liderar, né, essa redução desses tempos aqui. Porque o investidor, quando olha para um país, ele vai olhar o quê? Todo esse tempo em conjunto, né? Então, isso tudo tem que ser reduzido de uma certa forma. Mas a gente vai ver como a gente vai estar trabalhando isso.
E quando a gente entra com licenciamento, né? Aqui, então, ó, já são agregados ao processo em torno de 40 horas, né? Só quando há aí um licenciamento, né? Basicamente, entra aí 40 horas e... tá. Tem aqui o registro da DI, do licenciamento, e mais o deferimento. Então, aqui a gente tem em torno de 150 horas agregadas ao processo, né? Então, quando há necessidade de licenciamento, isso atrapalha bastante o fluxo. Vamos para a questão do aéreo. Está aqui pegando alguns outros quesitos, tá? Aqui já entrando na questão da seleção, entrega de documentos. Se a gente pegar aqui o aeroporto de Curitiba, isso nós estamos falando de junho e julho de 2019, veja aqui, por que eu ressaltei isso aqui, né? A entrega dos documentos e distribuição, essas 20 horas aqui, isso aqui é algo que realmente a Receita tinha que melhorar. Hoje a gente já conseguiu baixar essas 20 horas para 4 horas, né? Então é aquele momento em que o importador ele anexa os documentos instrutivos do despacho no sistema, o sistema então entende que faz a recepção dessa mercadoria, certo? Dessa declaração. E aí vai para a distribuição. Então é um momento rápido, quem sabe no futuro seja automático essa distribuição, mas ainda não é automática. O chefe da seção faz essa distribuição aleatória, mas enfim... 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. De fato, aqui eram 20 horas, hoje já está em 4. Então, assim, aqui era a atuação pura da Receita Federal, né? E aqui também, da distribuição ao desembaraço, estava dando 47 horas. Então, também estava fora da média, né, do Brasil. Então, a gente vê que há muito o que se melhorar aqui nesses números também. Fluxo marítimo, verde sem licenciamento. Veja o Porto de Paranaguá, 11 horas, né? Canal Verde, desde o registro ao desembaraço. Por que está dando 11 horas? Se afinal de contas foi Canal Verde, né? Então, após o registro, há mais ou menos essa análise, a gestão de risco é feita mais ou menos aí em 2, 3 horas. E não é feita aí sábado à tarde, né? Até sábado de manhã, sim, a gente tem aqui plantões para fazer análise, para não ficar parado tudo isso, mas se registrar num sábado à tarde, aquela declaração, ainda aqui em Canal Verde, vai estar liberada só na segunda-feira de manhã, quando vai ser feita a gestão de risco dela, tá? Então, aqui por isso que ela não é uma média de 4 horas, que seria uma média de horário para fazer essa análise, né? Mas melhorias aqui também estão sendo feitas para que também seja feita uma gestão quase que instantânea, com base em uma série de dados pré-cadastrados no sistema, tá? Então, aqui também há que se melhorar, a Receita vê formas de melhoria, tá? Mas... Do registro ao desembaraço, um tempo médio sob responsabilidade específica da Receita Federal equivale aí a 6%, né, do valor, né, do tempo que hoje é ocupado em zona primária. Então, assim, já é uma fatia bem pequena, mas a gente vê que dá presença ao registro, que é uma atuação basicamente do importador, né, 39%, né? E da chegada até a presença, 14%. Basicamente, 30 horas em média para o depositário informar a presença de carga. Então, a gente vê, só um estudo desse é capaz de demonstrar e ver e possibilitar o foco que vai ser dado, que já está sendo dado. Creio que se hoje fosse feito novamente esse estudo, já seriam dados melhores aí a serem apresentados, tá? Mas também, assim, a nível mundial, se for ver esses dados, eles são bons, tá? Então, isso, quem tiver interesse, eu coloquei o link aqui no material, ele está dentro do site, é um material muito rico e que vocês podem estar lendo e vai confirmar aí tudo que eu estou comentando aqui para vocês dessas questões, tá? Tempos marítimos, canal vermelho com licenciamento. É o pior cenário, né? É o canal vermelho, que já tem aí um período que a Receita Federal vai fazer a sua análise, mas que também tem aí um licenciamento que também é mais demorado. Então, aqui a gente já vê, já no caso aqui, o canal vermelho já representa 28% do tempo só para a Receita Federal na sua análise do despacho aduaneiro, que é o tema da nossa aula de hoje, tá? E aqui eu trouxe para vocês a questão dos licenciamentos dos órgãos anuentes, tá? Vejam que
um período de 2 meses, né, foram concedidos aí 150 mil licenciamentos, tá? E por que eu trago esse dado para vocês? Um dos grandes problemas que nós temos junto à questão judicial é quando exige uma reclassificação fiscal no curso do despacho, e essa nova classificação fiscal exige um licenciamento, né? E aí o órgão anuente não dá o licenciamento. Eventualmente é um produto que precisa de anuência do Inmetro, né? Pode ou não ter havido uma fuga da classificação fiscal por parte do importador, que não queria cumprir todos os requisitos que o Inmetro requer para dar o licenciamento, né? O Inmetro ele é bem rígido nesse tipo de concessão, aí entra brinquedos, questões aí de saúde das crianças, então assim, há uma série de parâmetros e normas e a BNT que tem que seguir, tá? Então assim, comum, vou colocar assim, mas é factível que o importador, ele vá para uma outra classificação muito próxima, mas que não queira o licenciamento. Às vezes é um detalhe na mercadoria que não requer licenciamento. Então, o importador vem e vai impetrar um mandado de segurança, informando que é a Receita Federal que está impedindo a liberação, tá? No momento em que ele não se dirige ao órgão, que no caso seria o SESEX, o Inmetro, o CNPq, enfim, que não está concedendo licenciamento, veja, aquele órgão por vezes não fica nem sabendo que aquilo está causando algum problema, porque de fato talvez nem precisasse daquele licenciamento. Eu acho que hoje muitos desses órgãos aqui já começam a rever se é necessário essa quantidade toda de licenciamento. Mas, se esses mandados de segurança não chegam lá, ficam sempre sendo impetrados contra aqui a Receita Federal, enfim, contra as autoridades aduaneiras, é difícil que eles mudem o comportamento deles e busquem uma evolução, né? E realmente peçam os licenciamentos só quando sejam extremamente necessários. Então, aqui sempre é aquele conflito. E acaba que a Receita acaba tendo que entregar, né, por vezes uma mercadoria que talvez possa até eventualmente causar um dano aí à sociedade, e aí que a gente pede, pelo menos, que os juízes aguardem a informação da Receita Federal, né, porque isso a gente sabe da importância de levar a correta e minuciosa informação para que os juízes possam tomar as suas decisões, e então, né, e a sua responsabilidade que tem nesse momento, tá? Então, a questão dos licenciamentos dos órgãos anuentes é algo que a Receita não interfere, não temos como interferir junto a um órgão desse. Cada um tem a sua área de atuação, tá? O que nós temos obrigação, sim, é de informar aí para a Justiça onde estiver a lide e passar todos os dados para que a decisão correta esteja sendo tomada. E aí, para que a gente possa fazer isso, é importante que os próprios os juízes aguardem, né, que a Receita forneça essa informação dentro do prazo que ele achar que é necessário para dar celeridade, tá? Índice de fluidez. Esse aqui, sim, é um índice que calcula né, a atuação da Receita no sentido de como a gente pode ou não estar atrapalhando o comércio exterior. Vamos colocar assim, que a gente tem que estar dando essa fluidez necessária para o comércio internacional. Então, assim, foi colocado como meta, né, que 93% das declarações da Receita Federal de importação têm que ser desembaraçadas em menos de 24 horas, tá? Então, tem que ser desembaraçado em menos de 24 horas. Hoje esse índice está dentro, estamos fechando a nível de Brasil 94% e 93% aqui no Paraná e Santa Catarina. Com relação ao canal amarelo, 80% das declarações de canal amarelo têm que ser desembaraçadas em menos de 72 horas, ou seja, 3 dias. E aqui no nível de Brasil estão alcançando 91%, na nona região fiscal 92% das leis em canal amarelo são desembaraçadas em menos de 3 dias. Aqui excluídos o final de semana e excluídos a atuação do importador. Então, o tempo em que é feita a exigência fiscal e o seu cumprimento, tá? E o canal vermelho, então, são 120 horas. No caso, são agregados 2 dias a mais para que se possa fazer essa verificação física. E a meta é de 85%. E tanto o Brasil como a nona região fiscal estão dentro da meta, e até um pouco acima dessa meta, né? Os principais intervenientes aí são, conforme eu já falei, importador, despachante, comissários, agentes, transportadores nacionais, agências marítimas, depositários de carga, operadores, recintos, peritos. Ou seja, a Receita tem que se comunicar, passar informação e orientação para todos esses intervenientes.
E como a gente faz isso? A Receita Federal se utiliza, se olhar aqui no site da Receita, né, eu coloquei aqui um manualzinho, um link, tem manual externo, tem os manuais internos, que nós temos que seguir, mas tem os externos. E esses são por assunto, são bem detalhados. Enfim, vou importar, no mínimo o importador tem que entrar aqui no de importação e ler. Tem muita informação, e informação que vai em sentido orientativo, não é aquela legislação seca, formal, é uma linguagem que o contribuinte consegue entender. Temos os centros de atendimentos aduaneiros, temos a juntar... Oi? Oi, já passou do tempo, mas como não tem perguntas por enquanto, pode prosseguir quanto tempo você demoraria? Já estou finalizando aqui. Eu vi que estou passando já uns 10 minutinhos, mas já estou aqui finalizando. Enfim, essa parte, a parte de comunicação, dando uma sequência, né? Tem toda a parte dos CACs aduaneiros, que é o Centro de Atendimento ao Contribuinte, que muitos desses atendimentos, a entrada de documentos se dá por meio desses CACs, muito é pelo ECAC, né? Então, temos lá o despachante, o importador, ele tem o seu certificado digital, entra, né, faz o seu pedido, cria o seu dossiê, tem por assunto, anexa os seus documentos e encaminha para a Receita, né? Tem aquele atendimento pessoal, mas olha, realmente assim, agora com a pandemia foi criada uma caixa corporativa, que estão chegando alguns questionamentos, né? Mas a gente normalmente já redireciona para alguma no sentido de forçar um pouquinho o importador a ir buscar, né? O importador, o exportador, buscar informação já nos nossos manuais, né? As orientações, elas são mais ou menos nessa linha. Juntada de documentos aí via PAF, via processo administrativo fiscal, cada vez que junta um processo, o nosso sistema também sinaliza, né? A gente entra no documento, vê o que está sendo pedido para aquele processo, se é um pedido de urgência devidamente justificado, pode-se dar um encaminhamento. A anexação de petições no PUCOMEX, e aí via DI, do INPE, ou seja, preciso de um esclarecimento com relação à exigência, não entendi exatamente aquela exigência fiscal, vou anexar um pedido pedindo esclarecimento, né? O auditor vai verificar e vai recolocar a sua exigência, vai esclarecer alguma questão, né? E, por fim, agora estão sendo criados novamente as comissões locais de facilitação do comércio exterior com as suas reuniões mensais, ou seja, são reuniões lideradas aí pela Receita Federal em que vai chamar todos os intervenientes, todos aqueles listados poderão participar, poderão endereçar temas, questionamentos que serão tratados durante a reunião, e é o momento realmente que a gente se aproxima mais dos intervenientes, escuta as suas sugestões, né, e também traz para dentro formas de melhoria, né. Nessas reuniões surgem realmente muitas dicas importantes de logística internacional, do que está acontecendo e que podem rapidamente ser aplicados no nosso ordenamento jurídico, algumas alterações das normas, né? Então, é bem importante essa aproximação com o contribuinte e essas são as principais formas que a gente faz essa comunicação, né? E era isso, esses eram os temas, assim, rapidamente passando, né, por várias etapas aí do despacho de importação e pincelando alguns temas aí que a doutora Vera pediu. Espero que tenha sido, que tenha agregado algum tipo de valor e informação para vocês. Obrigada. Muito obrigada, doutora Juliana, foi excelente, sem dúvida, uma abordagem ampla, sistemática de tudo que envolve o despacho aduaneiro de importação e com certeza fica um gostinho de quero mais, porque a gente acaba vendo nesse momento e falando como aquele analfabeto que aprendeu a ler. Só agora eu sei o quanto eu não sei, o quanto ainda é preciso aprender toda essa parte que envolve o despacho de importação. Realmente não tem como esgotar o assunto durante esse tempo, mas esse curso é um começo. Prometemos para o ano que vem, junto com o setor de capacitação, um curso em EAD, no mínimo de 40 horas, bem mais amplo, e precisamos contar com o apoio do pessoal da Receita também para participar, porque nós temos várias que atuam nessa área. Eu vejo
servidores de Itajaí, do Tribunal também da 4ª Região aqui presentes, de Foz do Iguaçu, de Curitiba, da 4ª Região inteira. Aproveito a oportunidade para cumprimentar também o desembargador Rômulo Pisolati, que está nos assistindo, cumprimentar também o juiz Rony Ferreira de Foz do Iguaçu, com o qual também eu trabalhei lá em 1996, e realmente estamos muito gratos por essa oportunidade de ouvi-la, ver todo esse detalhamento. Agradecemos também pelo o material que será disponibilizado, que nos serve de muita ajuda e nos serve de guia, e também é importante, como foi falado, que os juízes deveriam solicitar informações para a Receita, para verificar realmente o que ocorreu. Isso acontece muito em Curitiba, nos meus processos, uma vara especializada na matéria aduaneira, e como a Receita também concentrou a questão das habilitações em Curitiba, também na minha vara envolve o Paraná inteiro e Santa Catarina, conforme foi mencionado. E sempre é aquela reclamação do autor ou do impetrante. A Receita Federal fez de maneira ilegal, não informou, etc. E normalmente solicitamos as informações porque muitos documentos são ocultados no mandado de segurança ou na ação, para justamente não revelar o que de fato foi realizado. Então, verifiquei aqui no QIA, não tem nenhuma pergunta, talvez tenha algo no chat. O pessoal está perguntando está parabenizando pela excelente palestra, sem dúvida, e também interessado no material que será disponibilizado. E foi uma introdução aqui à importação, e interessante que ela mencionou também a questão do controle prévio na etapa do licenciamento, sobre os canais também. E já que ninguém perguntou nada, eu só tenho uma curiosidade acerca da implantação da DUIMP, e basicamente quais seriam os benefícios da DUIMP? Bom, a DUIMP, ela vai permitir, né, que o despacho sobre águas ele possa ser feito para basicamente aí para todos os importadores, né, ampliando aí essa possibilidade de fazer uma análise antes mesmo da chegada do navio. Né, hoje ele é permitido só para alguns importadores OEA, porque é um pouco mais difícil aí o controle que tem que ser feito. Vai permitir também a parte da marinha mercante, de efetivar o pagamento das taxas de marinha mercante, que essa é uma etapa também um pouco complicada para o importador nos portos, então ele vai unificar. E também a parte de gestão de risco, que acredito que o Gustavo deve comentar amanhã, permitindo também toda uma análise prévia. Então, tudo vai ser jogado aí para um momento anterior, né, do que tiver de acordo com a legislação, tiver certinho, é para fluir mesmo e não parar em zona primária. E a DUIMP vem possibilitar isso, tá? Vai possibilitar um controle maior na questão da presença de carga, porque é um sistema contínuo. Então, o armador começa com a sua informação, o depositário de carga, né, o importador, até a entrega. É tudo num sistema só, né? Então, todo esse controle ocorre de uma forma mais fluida, como já é para exportação, né? Então, já tem toda essa experiência na exportação. Então, a expectativa fica aí para o ano que vem, 2021, implementação forte dessa nova metodologia. Então, muito obrigada, doutora Juliana, novamente, agradecemos, e estou vendo aqui que não temos nenhuma pergunta, porque com certeza foi muito esclarecedor, muito didático, inclusive, e percebemos a complexidade aí do direito aduaneiro, e um direito marcado pela ausência de autonomia científica. Não é considerado um ramo autônomo que se serve do direito tributário, direito administrativo, direito internacional, por exemplo, mas que tem sido muito estudado e precisamos estudar cada vez mais, dada a própria ausência de sistematização da legislação aduaneira. Não existe um código de direito aduaneiro como o Código de Processo Civil, e também não existe doutrina
praticamente. Doutrina esparsa, antiga, livros antigos, e por isso nós sempre nos socorremos aí dos profissionais que atuam nessa área, o pessoal da Receita Federal, advogados, juízes, para debater esses temas. Então, muito obrigada, doutora Juliana, obrigada ao pessoal da capacitação que tornou esse curso possível e obrigada pela presença de todos. Um grande abraço a todos. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida, enfim, né? E o material vai ser disponibilizado sim. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.